Boa tarde todo mundo. Obrigado, HSMI, mais uma vez. A gente teve presente o ano passado na primeira edição. Estamos aqui de novo e é um prazer. Vou tentar chegar nos 7 minutos para não ter a buzina na minha orelha. A ideia aqui hoje é falar sobre uma das nossas ferramentas, né, o Market Insight. Mas mais importante do que falar sobre a ferramenta em si, é trazer uma provocação um pouco para a hotelaria, né, para a gente pensar estrategicamente, mas de uma maneira proativa, né. Eu vejo que a hotelaria ainda é muito reativa a alguns indicadores e alguns padrões que a gente tem, né? Ou seja, a ocupação está subindo, então eu vou mudar meu preço. Um concorrente aumentou o preço, então eu também vou aumentar o meu. Como é que a gente consegue transformar essa gestão de uma gestão reativa para uma gestão mais proativa, né? Para isso, a gente precisa ter algum indicador que ajude a gente nessa confiança, né, e nessa tomada de decisão, muito antes da gente começar a ter padrões de reservas ou padrões de variações de preço que possam impactar essa tomada de decisão. Ou seja, a gente precisa antecipar a nossa janela de tempo para tomar decisões. Tá? Para onde que eu aponto? Para lá? Obrigado. Vou pular aqui o Insight. Então, quando a gente fala de estratégia comercial na hotelaria, se a gente for pensar hoje, principalmente na realidade da hotelaria brasileira, existe muito na parte de otimização, né? Channel Manager, gestores de canais, RMS, existe muito na parte de análise. Os BIs, outras ferramentas, muitos hotéis têm BIs próprios ou planilhas de Excel e por aí vai. Mas eu acho que onde tem um grande gap no mercado é na parte de identificar, né? Porque se a gente for pensar nos BIs e nos RMS, a tomada de decisão deles é baseado muito numa entrada de reservas, né? Ou num que a gente chama de dados pós-reservas. O pick-up começou a subir, então qualquer um desses BIs ou RMS começam a tomar decisões em termos de distribuição e preço. Mas como é que a gente antecipa essa janela? A gente só consegue fazer isso monitorando dados de intenção de compra, né? O que a gente chama de dados pós-reservas. Então, se a gente... para lá, né? Desculpa. Se a gente for pensar em quais são os dados que a hotelaria hoje usa, tanto manualmente quanto através de ferramentas, para tomar decisão, estão todos nessa ponta laranja aqui. Os dados de ocupação do hotel, através do PMS, né? Dados de pick-up, dados de benchmark que a gente olha, né? Vamos olhar os dados históricos do STR ou de qualquer outra ferramenta de benchmark, e às vezes dados de como é que está o preço da concorrência, certo? Agora, existe um universo de dados que está à disposição dos hotéis, né? Que muitas vezes é difícil de extrair, obviamente, manualmente, mas que pode ser acessado, que pode ajudar muito nessa tomada de decisão. Então, toda essa parte em azul é um oceano de dados diferente que pode ser acessado e pode ser muito útil para antecipar essa janela de tomada de decisão, né? Que a gente chama disso de dados pré-reserva ou dados de intenção de compra, né? Então, para um determinado destino, como São Paulo hoje, para essa semana, que tem várias feiras acontecendo, como é que está o volume de buscas de voos para a cidade? Como é que está o volume de buscas de hotéis nas OTAs ou no GDS? Como é que está a distribuição dessa demanda na cidade? Então, é tudo isso que o Market Insight faz. O Market Insight ele vem para empurrar essa linha pontilhada lá para o outro lado, para cobrir todos esses pontos de dados e para fazer com que os hotéis possam ser muito mais proativos. Então, eu agora, sentado na minha cadeira e na minha mesa, eu consigo ver o que está acontecendo para março do ano que vem no meu mercado. A terceira semana de março eu já consigo identificar que tem muito mais demanda, porque eu estou monitorando a intenção de compra desses clientes, então eu posso tomar uma decisão. Se a gente está olhando uma decisão agora que seja assertiva para março do ano que vem, isso é o que a gente chama de antecipar a janela de decisão. Ou seja, eu estou tomando uma decisão que talvez anteriormente eu tomaria lá em fevereiro, eu estou tomando agora em setembro para março do ano que vem. Se eu conseguir ter o mesmo pick-up nesse período que eu estou exemplificando, o mesmo pick-up de agora até março, com uma diária mais alta, por exemplo, porque eu tomei uma decisão de aumentar o preço, isso é receita direta, isso é o que a gente chama de bottom line direto na linguagem da hotelaria. Tá. Então é isso. Eu vou cair daqui, gente. É isso que o Market Insight faz, tá? Através de algumas funcionalidades bem específicas. O Market Insight ele monitora a demanda na cidade. Então, se você for pegar um mercado como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, qualquer um desses mercados, a gente vai trazer um mapa de calor mostrando como que a demanda se distribui na cidade. Então, se eu tenho um hotel numa região sul, numa região central, como é que a demanda está para essa região comparada com outras regiões? E aonde eu estou localizado nessa demanda ou nesse mapa comparado com os meus concorrentes? Porque se eu enxergo que existe uma região da cidade em que um dos meus concorrentes está localizado e eu consigo ver que tem mais demanda naquele dia para aquela região do que a minha, eu consigo entender que aquele concorrente potencialmente tem uma capacidade de cobrar um preço mais alto que o meu.
Então eu não preciso desesperadamente seguir o que aquele concorrente está fazendo, porque talvez aquele ponto de preço não seja o ponto de preço mais assertivo para mim. Tá. Então a gente monitora também o pulso da demanda, né? Então a gente consegue ver por dia como é que essa demanda ela tá, quais são os níveis de demanda que esse dia tem e como é que essa demanda vem evoluindo. A gente não mostra só uma fotografia. A gente vai nas últimas 10 semanas, cada um desses dias, como é que a demanda evoluiu ao longo do tempo. Até o último slide para aprender onde eu aponto aqui. A gente monitora isso através de buscas de voos. Então a gente monitora, por exemplo, um mercado como São Paulo, os 2 aeroportos, né, Congonhas e Guarulhos. Por todos os mercados a gente vai monitorar todas as buscas de voos que aquele mercado tem. A gente monitora também tudo que em relação ao set competitivo, né, que preço eles estão cobrando, aonde esse hotel está localizado, a comparação entre esse hotel e o mapa de calor de demanda. A gente monitora também uma coisa muito relevante para entender demanda de um destino, são acomodações alternativas, como Airbnb e outros. A gente não considera tanto esse modelo de negócio um concorrente direto da hotelaria. Mas quando a gente quer entender demanda, é fundamental que a gente consiga acompanhar o que esses players estão fazendo. Tá? Entre outras coisas muito interessantes que a gente monitora, né, a gente traz um calendário de demanda para os próximos 365 dias, a gente monitora buscas nas OTAs, nos metabuscadores, no GDS. Então tudo isso vai ajudar os hotéis a tomar essa decisão de maneira muito mais proativa. Tá? Então, na nossa visão, o Market Insight ele traz uma proposta disruptiva para a hotelaria, que é pensar muito mais proativamente do que esperar um volume de ocupação começar a entrar no seu hotel, ou um concorrente, ou um concorrente, aí melhorou? Um concorrente ou uma cesta de concorrentes mudar o preço para que você possa tomar uma decisão. Com isso eu encerro, porque vai tomar a buzina. Qualquer pessoa que estiver aqui presente ou estiver assistindo depois, a gente tem aí uma oferta especial, que assim que o slide mudar, deve aparecer. Ricardo, você falou do monitoramento e realmente para você tomar uma decisão de preço, às vezes com essa facilidade de informação antecipada, você consegue tomar uma melhor decisão, concordo com você. Mas a gente tem um monopólio hoje de informação do GDS, de OTAs de vendas. Né? Então a OTA Insight me dá uma informação de buscas, então de intenção de compra, mas não de vendas. Se eu tivesse isso na mesma ferramenta, então assim, eu estou vendo que a demanda está quente para aquele dia, como você mostrou, né, no mapa de calor, e também eu estou vendo que a concorrência está com uma ocupação já maior também. Isso vai me fazer tomar outra decisão de preço também. Né? Posso ser ainda mais agressivo do que eu já seria se eu só verificasse essa informação. Então eu queria saber se o OTA Insight tem a intenção de no futuro, ou se isso é possível ou não, de colocar essas informações também para a gente verificar como estão de fato as vendas da minha região, do meu set competitivo, para que eu possa tomar essa decisão em conjunto. Perfeito, excelente pergunta. A gente tem um projeto em andamento na OTA Insight, e eu nem poderia estar... não posso dar tantos detalhes assim, né, mas é um projeto grande que a gente tem, né, de benchmarking que a gente chama. Tá? Então, a OTA Insight ela trabalha, né, no norte de ser o all-in-one solution. Né? Então, você consegue analisar a demanda, né? Nosso Rate Shopper tem uma penetração de mercado grande, então você analisa preços. A gente tem uma ferramenta de BI que é bem robusta e que você analisa muitos dados. O próximo passo natural disso é você conseguir usar essa ferramenta de BI para fazer um benchmark. Então você consegue entender volume de buscas de voos ou volume de buscas de hotel numa determinada OTA, como é que está o meu pick-up, como é que está a minha geração de receita ou de room nights para um determinado canal ou para um determinado segmento e comparar isso com a concorrência. Isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer e a gente está no meio desse processo. Lá fora já existe, tá? Então se você for pegar mercados como Nova York, Miami, Londres, esse comparativo já existe, mas é sempre o ovo e a galinha. Né? A gente precisa de dados para oferecer isso e muitas vezes as pessoas só querem oferecer isso se a gente tiver dados comparáveis. Né? Então, muitas vezes o cara fala, eu te entrego meus dados on the books, mas eu quero receber um benchmark. Ah, não, mas para você receber um benchmark eu preciso de mais dados on the books. Então, esse é o caminho que a gente está tomando. Tem, obviamente, um projeto de integração com os PMS locais. Né? A gente sabe que o Brasil é um modelo muito específico de PMS locais aqui que estão presentes, né? Que tem a maior parte do share do mercado. Então, esse é um trabalho também em curso. Mas a ideia, quando a gente fala do futuro all-in-one da OTA Insight, é isso onde a gente quer chegar.
Eu queria aproveitar um pouquinho, já que vocês têm tantas informações, vocês buscam tantas informações do mercado, né, de tarifas e tudo mais. A hotelaria já há algum tempo sofre com alguns intermediadores, digamos assim, ou OTAs, que acabam gerando uma certa disparidade para a gente no mercado. E isso a gente consegue ver depois que o cliente reclamou, depois que o canal deixa de vender ou bloqueia algum hotel, enfim. Existe algum planejamento de vocês com relação a rastreio desse tipo de tarifa para a gente ver grandes distorções dentro do sistema? Como é que funciona isso? Legal. Eu sempre uso uma expressão, já usei isso em alguns eventos, que na minha visão pessoal, isso é uma visão minha pessoal, não da OT Insight. A hotelaria brasileira, ela acelera com vários furos no tanque de gasolina, né? Porque você acelera e a gasolina sai por vários furos, né? Por questões de disparidade, né? A gente tem hoje uma ferramenta, que é uma ferramenta que a gente usa para as redes, né? Então a gente tem alguns parceiros globais, né? A Hyatt utiliza, IHG, Accor, e algumas outras, Wyndham, que é uma ferramenta de controle de distribuição e paridade. E para essas redes a gente faz um serviço que a gente chama de test booking, em que a gente vai fazer a reserva até o final, para que o hotel ou a rede consiga fazer um depara, fala, bom, essa reserva entrou por esse ou a operadora, por qual canal ela foi comprada. Então eu consigo linkar as duas coisas, e isso é o que a gente chama em inglês a gente chama de offender, né, ou root cause, né? Qual é a causa raiz? A causa raiz da disparidade não é aquele canal que está publicando no Trivago, ou no Google, ou no TripAdvisor. A causa raiz é alguém que está por trás daquilo, né, repassando um inventário, um preço que deveria ser marcapeado e opaco para um canal online. Então esse é um projeto que existe para as redes, né, e a gente agora está fazendo um rollout, a gente está fazendo um rollout para redes locais, né, então a gente tem algumas redes no Brasil que agora tem essa ferramenta e vem contratando essa ferramenta. O nosso próximo passo é dar uma opção, isso vai levar um tempo ainda para ser desenvolvido, uma opção que a gente chama de hotel level, né, que é para um hotel individual ou uma rede que tenha 2, 3 hotéis. A gente, dentro do nosso Rate Shopper, né, para quem conhece o nosso Rate Shopper, a gente tem uma aba de paridade. Então, dentro da nossa aba de paridade, que também consiga fazer esse depara, né, talvez ainda de uma maneira, manual, mas é um projeto também em andamento da nossa outra aba, que é Parity. Paridade é um problema muito grave hoje na hotelaria brasileira, né? Pelos nossos estudos. Se você olha Trivago, por exemplo, de cada 10 pessoas que buscam um hotel no Trivago, 9 acham um hotel mais barato do que o site próprio desse hotel. Então é um problema muito grave e eu vejo pouca discussão em cima disso. Nesse tema de paridade ainda, para saber se a gente está com um problema de paridade é muito pontual, né? Um problema de paridade ele está agora, amanhã eu posso não ter nenhum, depois eu posso ter muito, e assim sucessivamente. E eu acho que torna-se um pouco difícil você ter fazer um track disso, para você entender a sua consistência da sua disparidade ou da sua paridade. Tem alguma coisa que vocês estejam pensando para que os hotéis que tenham a ferramenta de paridade possam entender um pouco melhor como está sendo o comportamento de paridade do hotel? Sim. Então, esse é um outro projeto da nossa atualização da nossa aba de paridade, né? Porque para o pessoal entender o modelo de negócios, na nossa ferramenta de paridade, geralmente quem tem o acesso ao dashboard que controla a paridade da rede inteira, geralmente é o escritório corporativo. Os hotéis, eles vão ter acesso a uma aba de paridade, né? Então, o que a gente está tentando fazer é como é que os hotéis podem ter mais input no dia a dia daquela aba, né? Então, acho que o que o Luiz está comentando é que muitas vezes a disparidade ela não é um problema de um desvio de markup, às vezes é um problema de latência, certo? Então, você envia uma informação, ela vai passar pelo PMS ou ela vai passar pelo channel, do channel vai para a extranet e esse caminho muitas vezes demora. E aquilo que era uma paridade, quando você faz uma atualização, ela não é mais, né? Então, na aba de paridade dos hotéis, hoje, ele já tem a capacidade de fazer um live shop. O que é um live shop? A gente pesquisou paridade às 5 da manhã. O hotel chegou lá meio-dia e falou assim, deixa eu ver se essa paridade ainda existe. Ele aperta um botão e esse shop ele é refeito em tempo real para justamente eliminar aqueles problemas de latência. O próximo passo disso é a gente criar uma capacidade para os hotéis de mapeio, não sei se mapeio é a melhor palavra, mas de classificação entre, se você investigou que aquela paridade está aparecendo para você, menos R$300 a favor de um canal X, Y, Z, ou da Booking, Expedia, Decolar, por alguma questão de latência. No futuro você vai poder classificar aquilo
e dizer, olha, isso aqui não é, isso aqui era latência. Então aquilo some como uma paridade e deixando para você só a sobra disso, né, o saldo residual disso é realmente o que é uma paridade, uma disparidade efetiva. Então, também é um projeto em curso que a gente tem, porque hoje a gente tem muita robustez no dashboard que os escritórios corporativos usam e agora a gente quer melhorar ainda mais a experiência do usuário a nível do hotel. Eu tenho uma dúvida relacionada à ferramenta da OTA Insight mesmo. Para resorts, a gente tem uma gama muito forte de trabalho, né, em relação às crianças. E hoje em dia, até onde eu conheço a ferramenta, e aí eu preciso da sua ajuda, inclusive, a gente não consegue identificar os hotéis que estão trabalhando com crianças grátis ou o valor que é com CHD 1, 2, 3 e assim por diante. Então, eu gostaria de saber se existe alguma solução, se vocês estão pensando em algo nesse sentido ou alguma outra recomendação de como trabalhar. E a minha pergunta também voltada a resorts é em relação a pacotes. Como que eu sei se é pacote Natal, Réveillon, o que está incluso nesse pacote, né? Porque o mínimo de noites, quando eu tiro os relatórios, eu simplesmente, às vezes, a disponibilidade aparece como sold out, não me fala que é um pacote mesmo. Então, eu tenho essas duas perguntas. Legal, duas perguntas ótimas. Respondendo à primeira, a gente tem um feedback e a OTA Insight, a equipe de desenvolvimento, trabalha muito baseado em feedback, né? A gente não toma, assim, eu tenho 4 anos de OTA Insight, eu nunca vi a gente tomar uma decisão do, acordamos, tivemos essa ideia maravilhosa. Sempre a gente vai coletando feedbacks e isso gera um desenvolvimento de um novo produto. Então hoje a gente tem um produto que provavelmente vai ser lançado, a gente tem o nosso encontro anual daqui a 20 dias nos Estados Unidos e provavelmente vai ser lançado lá internamente e depois vai chegar para o mercado, que é um rating site para resorts, né? Qual é a diferença? Mínimo de noites, exatamente respondendo a sua pergunta daqui a pouco, crianças e pacotes, né? Então vai ser um Rate Resort Insight, não sei exatamente que nome vai ter, mas isso vai ser lançado em breve. A gente tem muito esse feedback, né? A gente cuida aqui da área América Latina, então a gente também tem muito esse feedback Caribe, México, Cancún e América Central. E quando eu falo pacotes, não só pacotes Réveillon, pacotes full hospitality, né? Full hotel. Pacotes a gente está tentando desenvolver também com aéreo, né? Então, Expedia Package, se você vende Expedia Package, quanto, baseado no mercado de origem que você vai selecionar, quanto você vende, quanto um concorrente vende. Então, isso é uma coisa que vem em breve, tá? Que a gente vai apresentar para o mercado, exclusiva para resorts. Respondendo a sua pergunta, a segunda pergunta, a gente tem... é difícil a gente saber o que é pacote ou não, né? Porque isso não está descrito no preço, né? A nossa ferramenta é uma ferramenta de inteligência de preço, ou seja, tudo que é relacionado a preço a gente capta e traz. Muitas vezes o pacote é uma coisa nominal, né? Descritiva. O cara pega ali, coloca R$4.000, escreve pacote Réveillon e depois ele escreve tudo que está incluso, né, no preço. Essa é geralmente a prática. Como é que a gente faz para ajudar? Primeiro, o mínimo de noites é que a gente pesquisa automaticamente 1, 2 e 3 noites, mas a gente tem o Live Shop, que você pode fazer isso de maneira ilimitada, então você sempre pode, né? Eu estava ajudando ontem mesmo um hotel em Los Cabos, no México, que eles estavam querendo entender como é que estavam os mínimos de noites no Réveillon. Eu falei para eles, vai lá e pesquisa mínimo de 10 noites. Porque tudo que tiver abaixo de 10, 8, 9, 7, 5, 6, vai aparecer os preços para vocês. Então isso é uma prática. Como você tem um live shop e ele é limitado, você pode ir lá, faz um shop de 7, um shop de 5, um shop de 10, e isso ajuda. E o que eu acho que a nossa ferramenta ajuda é que a gente tem um hiperlink direto com aquele canal, né? Então você descobriu um preço de um concorrente, está R$3.000. Você não precisa ir lá vamos usar o exemplo da Booking, você não precisa ir na Booking, digitar booking.com, o nome do concorrente, a data do Réveillon, com o mínimo de noites exato. Você clica naquele preço dentro da nossa ferramenta, ele vai abrir uma outra aba já com aquele preço. E ali você vai conseguir entender o descritivo, se é um pacote Réveillon ou se não é. Então, essa investigação, por mais que a gente não dê essa informação dentro da ferramenta, porque era uma informação nominal, essa investigação ela fica muito mais rápida. Você viu um preço ali, eu estou cobrando 1.800, esse concorrente está cobrando 3.000. Só pode ser um pacote. Eu fiz um clique e abri uma outra aba, já naquele dia, com aquele mínimo de noites, na página daquele hotel, para você ler exatamente o que aquilo se refere. E vai ser possível, só complementando a pergunta da Juliana, vai ser possível identificar se aquele resort ele sempre vende pensão completa ou meia pensão ou não, em qualquer diária, não necessariamente em pacote? Isso na nossa ferramenta já é possível, porque a gente tem do lado do preço os ícones de pensão.
Então você vai pesquisar um dia, um final de semana, um feriado específico. Você vai ver os preços de todos os hotéis, vai ter uma xícara de café indicando que aquilo é uma tarifa com café. Se tiver um garfo e faca, é uma meia pensão. Se tiver um garfo e faca, prato, pensão completa. E se tiver um copo de drink, all inclusive. Então a gente gosta de deixar as coisas mais fáceis possível. Mais fácil que isso é quase impossível, né? E a gente tem inclusive a legenda do lado. Então hoje já é possível você olhar e falar, eu estou cobrando R$1.000, só que tem um concorrente que está cobrando R$2.000. Ah não, ele tem pensão completa e a minha tarifa é só café da manhã. Então eu consigo entender essa diferença. E na nossa ferramenta a gente tem inclusive um módulo comparativo que você pode comparar tarifas meia pensão com tarifas somente com café da manhã. Para você ver qual é a diferença, qual é o diferencial que a gente chama, que o hotel ou aqueles vários hotéis que têm as duas tarifas disponíveis, quanto eles têm de diferença entre uma tarifa somente café com uma tarifa pensão completa, para você fazer um benchmark de tarifas. Então isso já está disponível e com esses ícones que eu acho que fica muito simples de entender. Voltando lá nos dados, Ricardo, tem algum RMS que vocês são conectados e que já aproveita dessa antecedência de dados para melhorar o forecast, para melhorar a precificação? A gente está hoje, a gente tem conversas em andamento com, acho que eu diria todos, se não todos, os principais RMS do mercado, né? Quando eu falo mercado global. A gente tem um parceiro que que utiliza, né? Que é a Atomais. Eles não estão presentes no Brasil, mas eles utilizam os nossos dados para a tomada de decisão do próprio RMS, né? Mas essa é uma conversa que a gente tem hoje com todos os grandes players, eu diria os principais players globais de RMS. Essa é uma conversa em curso, porque há um interesse da parte deles de consumir esses dados, porque eles entendem que isso vai ajudar. Qual é na minha visão, qual é o calcanhar de Aquiles, né, desse tipo de solução? É que eles seguem o mesmo padrão humano que você faria manualmente, né? Talvez obviamente eles conseguem ter a capacidade de monitorar muito mais datas agregadas do que um ser humano consegue. Mas basicamente o ser humano ele faria o quê? Dia 20 de novembro, a ocupação está subindo e eu vou tomar uma decisão. Que é mais ou menos o que o RMS faz dentro de uma outra complexidade. Mas ele não consegue falar assim, pô, dia 20 de março, minha ocupação está zero, mas eu vou tomar uma decisão, né? Então, muito por isso, esses provedores de RMS eles têm interesse em consumir esses dados. Mas obviamente que é uma discussão que vai levar tempo. Pelo próprio lado, a gente tem a API do Market Insight, por exemplo, a gente podia entregar esses dados agora. Mas é como os RMS conseguem, vai levar um tempo para fazer essa integração e o teste de como o RMS impacta, como que o RMS reage consumindo esses dados a partir de agora. Porque muda muito o próprio modelo do RMS em si. Legal. Ricardo, o tempo está acabando, né? Muito obrigada pela sua disposição aí em falar com a gente. Obrigada pela tua atenção. E vamos para o próximo bloco, digamos assim, né, Pilar? Obrigado, pessoal. Obrigada, Ricardo.